Queridas chamas gêmeas, somos os mestres akáshicos. Aos poucos estamos modificando a forma de falarmos com vocês. Como já dissemos aqui, o termo chama gêmea acabou tornando-se um rótulo preso às energias da terceira dimensão. Por isso, pouco a pouco, este termo está sendo modificado aqui nesta egrégora para uma nova e mais iluminada versão. As chamas divinas. Percebam a diferença. Quando se fala chamas gêmeas, é apenas a relação entre um e o outro. Um processo limitado entre os dois aspectos do fractal da alma que se subdividiu. E os parâmetros da missão acabam por também ficarem limitados aos dois. E por essa razão é que muitos se prendem à união física para o cumprimento da missão. Este aspecto está atrelado ao próprio termo. Não que o termo chama gêmea em si esteja equivocado, mas sim o que foi feito dele. Quando falamos chamas divinas, ressoa completamente diferente. Ativa a divindade existente em cada um de vocês que se sentem atrelados a esta missão. E ao fazerem isso, estão incorporando os dois aspectos de Deus Pai e Mãe em suas vidas, tanto o masculino quanto o feminino. É o Deus Pai e a Deusa Mãe ativados através desta simples modificação nas palavras emanadas para esta missão. E como chamas divinas, vocês não se prendem ao olhar apenas de um para o outro, e sim para o olhar ao todo e a tudo o que existe no universo, através da fonte divina de Deus Pai e Mãe, ecoando em vocês e através de vocês. As palavras têm poder, meus irmãos. E é por isso que de agora em diante chamaremos vocês de chamas divinas e não mais de chamas gêmeas. Entendendo que isto não tem a intenção de modificar o padrão existente, nem mesmo negar a expressão anteriormente expressada, mas sim de modificar a vibração das palavras, porque isto é o que está a acontecer nesta egrégora. A modificação da vibração como um chamado para que vocês se elevem cada vez mais
e se desacoplem das baixas frequências da terceira dimensão. É para isso que as ditas chamas gêmeas estão encarnadas. O propósito é a dissolução das egrégoras negativas. Então, muita coisa criada em torno desta missão precisa ser alterado para que a verdadeira dissolução negativa aconteça. Muito bem. Nesta trajetória, vocês se deparam com muitas novidades diante dos aprendizados de como seguirem adiante com tantos desafios que envolvem o fato de estarem encarnados com tanto poder, quando a outra parte de vocês mesmos, a polaridade oposta e ao mesmo tempo complementar, também está encarnada. Dentro do reacender da frequência divina em vocês, é quando vocês percebem que criam as suas realidades todo o tempo. E assim começam a aprimorar formas de criarem realidades efetivamente dignas daquilo que vocês almejam para o bem-estar de vocês. Só que, quando estão mergulhados nesta missão, criam a ilusão de que, como precisam, entre aspas, estarem unidos fisicamente às suas chamas gêmeas, então devem co-criar as suas realidades com elas. Todas essas palavras ditas aqui tratam-se de um grande equívoco. Vamos explicar melhor. Meus irmãos, vocês criam as suas realidades através dos pensamentos, através dos sentimentos atrelados a estes pensamentos, através das suas palavras, através das suas ações. Então, para mudar a realidade, precisam alterar as formas pensamento de criação e a todos os aspectos atrelados a tais formas. Assim, vocês almejam viver com suas chamas gêmeas. Então, começam a co-criar com o universo o que vocês querem viver, mas colocam a pessoa física encarnada como a sua contraparte dentro das suas co-criações mentais, acreditando que com isso vocês ativarão a união física tão almejada pela maioria daqueles que acreditam estar com esta missão na Terra. Meus irmãos, ao cocriarem as suas realidades, ou seja, ao criarem as realidades alinhadas à energia do universo, à energia da própria fonte, por isso se chama cocriação, vocês não devem
colocar ninguém naquilo que almejam, nem mesmo os seus complementos divinos. E por quê? Cada um tem o seu livre arbítrio. Não há um ser encarnado na Terra que não tenha o livre arbítrio. Quem diz que isso é equivocado ou que chama gêmea não tem livre arbítrio, está tentando excluir esta missão do todo. Já dissemos aqui que chama gêmea não é exclusividade de nada. É uma missão tão importante como as demais. Jamais o universo, Deus Pai Mãe, a fonte ou como queiram chamar, iria tirar um atributo da existência terrena porque a missão X ou a missão Y tem determinada característica. Acordem, meus irmãos, reflitam com profundidade as coisas que são ditas por aí. Mas voltando ao ponto da cocriação, vocês são seres divinos e, como tais, podem criar a realidade que almejam. Podem visualizar o que almejam. Podem sentir a emoção de viver aquilo que tanto almejam. Mas não podem, meus irmãos, incluir ninguém, porque além de interferirem no livre-arbítrio do outro, estarão criando pontos negativos para vocês mesmos. Entendem o risco que tudo isto pode ocasionar? Vamos falar de forma mais prática. Como todo este processo envolve, por base, as relações amorosas, pelo poder que elas têm na comunhão entre o aspecto masculino e o aspecto feminino, percebam que vocês podem clarificar o que almejam para suas relações, que tipo de relacionamento você quer viver, o que você espera que esta relação traga para você. Você pode especificar como quer viver esta relação, como ela trará até você o seu bem-estar, de acordo com aquilo que você sente que é bom para você. Percebem como isso é absolutamente pessoal? Mas ao co-criarem as suas relações amorosas, não é para incluir a pessoa X ou a pessoa Y, porque toda a cocriação envolve apenas o seu ser. Por isso que vocês podem cocriar qualquer coisa que até podem envolver outra pessoa, mas sempre no que diz respeito a você mesmo e não ao outro. E assim virá aquele ser compatível com o que você estará emanando. Porque não é apenas cocriar e deixar para lá.
é preciso emanar a vibração do que está sendo cocriado. Inclusive, se você estiver cocriando, emanando a falta, a carência, a dependência, o medo de ser abandonado e ou rejeitado, é exatamente isso que você atrairá, mesmo que esteja tentando cocriar outra coisa. A verdadeira cocriação, meus irmãos, está na vibração que vocês emanam e não necessariamente naquilo que vocês possam escrever em um papel. A escrita é sim importante e potencializa o processo, mas você precisa fazer a sua parte para que o universo faça dele e traga até você a realidade que você almeja. Lembrando também que tudo depende da sua caminhada, tudo depende das colheitas que você precisa ter por aquilo que já plantou ao longo da sua jornada. Os aprendizados que precisa ter, as lições que precisa ter. Então, não importa o tempo em que as coisas se manifestarão, e no exemplo aqui em que a relação fluirá. Importa sim o quanto você está se entregando a este processo para abrir o campo energético da atração e assim viver uma relação saudável, iluminada, evoluída. Lembrando também que neste caminho da jornada na Terra, como chama divina, vamos chamar assim, o mais importante, até mesmo do que qualquer relação, é você estar pleno internamente, integrado e alinhado com a fonte, com pensamentos e sentimentos alinhados com aquilo que quer manifestar. Vocês já devem saber, pelo que já dissemos aqui, o que isto significa. Que vocês estão em comunhão com a fonte. Que vocês estão completos consigo mesmos. E que podem viver relações amorosas na Terra, mas como uma escolha, não por obrigação, nem muito mesmo por exclusividade. Estejam atentos, meus irmãos, pois muitas crenças precisam ser liberadas para que vocês efetivamente não só vivam o amor, mas sejam o pleno amor, a plena unidade com a fonte, reverberando isso pelo todo, pois afinal esta é a principal missão de vocês na Terra.